partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos do programa Restaurando Vidas. Nós estamos aqui juntos, direto da Igreja Presbiteriana de Araras. E nesta ocasião, durante todo esse mês de abril, nós estudaremos o tema da Páscoa. A Páscoa cristã é uma das datas mais celebradas em todo o mundo. É o período onde toda a cristandade se refere sobre a morte e a ressurreição de Jesus, bem como das implicações que esta morte e que esta ressurreição tem sobre todos nós. Quando nós olhamos o texto bíblico, nós podemos ter a sensação de que tudo aconteceu debaixo da presciência, do controle soberano de Deus. Mas também podemos ter a constatação de que a crucificação de Cristo ocorre por conta da maldade do coração dos homens, a conveniência dos homens e também os sentimentos reprováveis que estão presentes no coração dos homens. No texto que nós gostaríamos de estudar nessa ocasião, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 18 e ainda o versículo 20 desse mesmo capítulo, nos dá uma impressão daquilo que aconteceu no momento da crucificação de Jesus. E nos ajuda a responder as perguntas que nós temos proposto aqui durante esse mês de abril. A pergunta do porquê Cristo morreu. Quem é o responsável pela morte de Cristo? Perguntas estas extraídas do livro do John Stott, A Cruz de Cristo. E quando nós olhamos essas perguntas, o texto nos responde mostrando o seguinte: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual desses vocês querem que lhes soltem? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. E ainda no versículo 20: mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Mais uma vez eu faço a pergunta: por que Cristo morreu? E nesse trecho nós vamos descobrir que Cristo vai morrer por conta da inveja dos sacerdotes judeus e a complacência do povo que deixou convencer-se pelos líderes religiosos. O texto lido revela, e assim também outros textos da Escritura, revela que a atitude dos sacerdotes foi uma atitude de inveja e a atitude do povo foi uma atitude de complacência diante das argumentações e das colocações que aqueles sacerdotes fazem. O que é que nós vemos na atitude desses sacerdotes? Os sacerdotes entregaram Jesus acusando-o de subversivo, de sedição, exigindo a crucificação de Jesus, inclusive tendo a sua culpa declarada pelo próprio Cristo, em João capítulo 19, versículo 11. Texto que você pode checar e conferir em casa. Jesus incomodava os sacerdotes. Jesus deixava-se chamar de mestre quando aqueles homens se julgavam superiores a Cristo e reprovavam a atitude de Jesus. Jesus festejava com publicanos, enquanto eles menosprezavam os publicanos, cobradores de impostos, considerados traidores do povo. Jesus era alguém que curava no sábado, enquanto eles eram escravos do sábado, não faziam absolutamente nada, não trabalhavam, não desenvolviam nenhuma atividade, nem que fosse uma atividade de beneficência. Jesus denunciava a hipocrisia e aqueles homens eram extremamente hipócritas. Por conta disso, Jesus incomodava os sacerdotes
na sua ocasião. Jesus encurralava esses sacerdotes, deixando-os sem argumentação sobre a lei. E quando eles faziam perguntas a Jesus, tentando encontrar Jesus em alguma situação contraditória, em alguma situação delicada, esses é que acabavam sem saída, diante da contundência e da forma clara, objetiva, inquestionável como Jesus expunha a lei de Deus. Jesus tinha autoridade para ensinar, expelir demônios, perdoar pecados, julgar o mundo, mas os sacerdotes não tinham essa mesma autoridade e por conta disso eles invejavam a Jesus. Quando olhamos o texto, nós vamos descobrir que os sacerdotes são responsáveis pela morte de Cristo, quando por inveja, e o povo pela complacência de se deixar vencer ou convencer pelos argumentos dos líderes religiosos, todos culpados por entregar Cristo para ser julgado por Pôncio Pilatos. A Páscoa, então, aqui nos faz lembrar que assim como aqueles líderes religiosos, nós podemos sentir incomodados com Jesus, interferindo na nossa vida acomodada e tranquila. Sim, porque Jesus, ele abala, ele mexe na nossa zona de conforto. Pensando sobre esta realidade, Stott, mais uma vez, no seu livro A Cruz de Cristo, ele vai nos dizer: ressentimos-nos de suas instruções à nossa vida privada, sua exigência de nossa homenagem, sua expectativa de nossa obediência. Porque é que ele não cuida de seus próprios negócios, perguntamos petulantemente, e nos deixa em paz? A essa pergunta, ele instantaneamente responde, dizendo que nós somos o seu negócio e que jamais nos deixará sozinhos. Nós aprendemos com a Páscoa que Jesus pode ser sim um agente interferidor na nossa experiência de vida. Jesus pode nos chamar à responsabilidade de assumirmos posição ao lado dele. Jesus espera de nós que adoremos a Ele, que só desejemos estar na presença dele. Jesus é alguém que mexe com as nossas incoerências, com as nossas situações, por mais tranquilas que elas possam parecer. Jesus é aquele que nos chama a segui-lo, a renunciar a nós mesmos, a tomarmos a sua cruz, a seguirmos junto a Ele, a estarmos com o coração totalmente entregue nas mãos dele. E nessa Páscoa, quando você lembrar da cruz, quando você olhar para a cruz, quando você se lembrar do sacrifício de Jesus, você possa ter no coração o santo incômodo de estar junto com Cristo, de apoiar a Cristo na sua causa, de fazer a salvação gratuita ser conhecida de todos os homens. Nesta ocasião eu gostaria de orar por você e logo após a minha oração eu deixo com você o cântico aos pés da cruz. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, agradecer pelo sacrifício do Teu Filho, pela certeza que este sacrifício coloca em nosso coração, de que o Senhor não nos deixará em uma posição conveniente, em uma posição acomodada, que o Senhor trabalhará o nosso coração para que aquilo que não é virtude seja expurgado do nosso coração, para que nós vivamos de maneira digna, santa, virtuosamente sobre a terra. Que o Senhor, ó Deus, traga a consciência de todos esses que nos assistem nessa ocasião, a consciência de que, de fato, o Senhor é quem faz toda a transformação, toda a diferença na nossa vida. Que nós sejamos transformados para que no dia que o Teu Filho se manifestar, na sua segunda vinda,
nós todos possamos ser encontrados fiéis, irrepreensíveis diante dos homens, por estarmos fazendo aquilo que é a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. A prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Você tanto tens o melhor pra mim. Há um segredo no nosso coração. Oh, dá-me forças pra continuar. Firme, meu Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, meu Deus, está o meu, firme nas promessas. E assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamando em nome de Jesus, alcançará
Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.